Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do Professor Vitor. É, Nessa aula agora a gente vai finalizar a sessão da vida. Essa parte da sessão da vida ela trouxe a importância das substâncias químicas orgânicas para a vida, a função de cada uma, a quantidade que cada uma está dentro dos seres vivos. Falamos aí dos açúcares, das gorduras, das proteínas, da água, né, da importância da água. Então, agora a gente vai para a última parte, que vai ser onde a gente vai tratar das teorias que existem atualmente, apoiadas em evidências científicas, para o surgimento da vida, né, de como a vida teria surgido. Então, vamos lá para a aula. Então, a aula de hoje é teorias sobre a origem da vida. Existem algumas teorias que a ciência com as quais a ciência tenta explicar como possivelmente a vida teria surgido. Cada uma delas traz um conjunto de evidências e em cada uma delas existem cientistas se esforçando para testar essas evidências e tentar melhorar essas teorias disponíveis, né? Então existem teorias que a vida teria vindo do espaço, de alguma forma chegado aqui na Terra. Outras teorias dizem que o nosso mundo primitivamente tinha condições especiais e que nesse mundo seria possível o surgimento da vida, né? E essa vida teria começado de forma microscópica até os seres unicelulares que a gente tem até hoje, mas que naquela época teriam dado início a essa longa jornada da vida, beleza? A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, só para uma conversa rapidinha antes da gente ver os exercícios, é que é muito comum, quando a gente fala sobre esse assunto, despertar algumas questões religiosas, e a principal delas é que Deus teria criado o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia, e que ele fez Adão e Eva, fez Adão a sua imagem, e do Adão fez Eva. Gente, isso é religião, tá? Eu não vou tratar desse assunto no espectro da religião. Eu sou biólogo, cientista, o meu papel como professor de biologia é trazer as teorias que trazem algum tipo de evidência científica, mesmo que essas evidências sejam fracas e difíceis de serem demonstradas, mas existem teorias que trazem essas evidências e a gente tenta trazer elas para vocês, tá? Então esqueçam religião, eu não vou falar disso, vocês não precisam saber se eu acredito ou não acredito. O meu papel é falar o que é necessário ser ensinado no ensino médio, que são as teorias científicas que tratam desse assunto, tá? Então, para começar como de costume, depois desse parênteses, vamos falar um pouquinho sobre questões do Enem que tratam a esse respeito, né? Então, uma questão de 2012, em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentos que seres vivos podem ser criados em laboratório, a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente, seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados, vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Vamos ver. Se você já sabe, já coloca aí no comentário que você acertou antes de assistir a aula. Se você não sabe, vão assistir a aula e ver se você consegue responder no final essa questão. A outra questão é do Enem de 2016. Então, apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum
é aceita pela comunidade científica. Então, a comunidade científica acredita que a vida na Terra surgiu apenas uma vez e desse organismo ancestral ela teria se diversificado através da evolução, tá? Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o desenvolvimento embrionário, reprodução sexuada, respiração aeróbica, excreção urinária, síntese proteica. Qual desses processos está em todos os seres vivos, né? A gente vai falar a respeito disso aí ao longo do... E a gente já até falou, né? Na aula sobre proteínas. Provavelmente vocês já devem ter uma ideia de qual é a resposta, beleza? Bom, vamos começar então. Depois de ver os exercícios, vamos lá para a teoria da geração espontânea e a biogênese. No início do século XVII, algumas formas de vida se acreditava que algumas formas de vida poderiam surgir da matéria sem vida, como por exemplo larvas, lagartas e girinos. Então, existia lá a carne que começava a apodrecer e dessa carne surgiriam larvas de moscas. Ou em uma poça com lama após a chuva surgiriam os girinos que dariam origem aos sapos. Existiam até teorias de que se um tronco caísse no rio Nilo, como o rio Nilo era um rio sagrado, ele se transformaria em um crocodilo, né? Ou assim, chegaram a publicar receitas para se fazer ratos, né? Então, se você colocasse grãos em uns panos sujos em um canto, ali surgiriam ratos, né? Essa é a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Ela parece bastante absurda nos momentos atuais, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. Entretanto, é importante dizer que isso é no século XVII, quer dizer, não é uma coisa tão antiga assim e se acreditava bastante nisso. É lógico que com o surgimento de microscópio e a possibilidade de observar micro-organismos, melhoria da metodologia científica, isso vai ficando para trás, mas ainda assim não foi tão fácil assim de ficar para trás, a gente vai ver. A primeira experiência que tenta deixar esse conceito de abiogênese ou geração espontânea para trás é a experiência de Redi. Ela aconteceu em 1668 e o que ele fez foi pegar frascos com pedaços de carne dentro e um dos frascos ele tampou completamente, o outro ele colocou uma rede, né, uma gaze sobre a boca do frasco e prendeu essa gaze de maneira que não desse para entrar nada muito grande, e em outro ele deixou aberto. O que ele percebeu com esse experimento é que no frasco tampado não surgiram larvas de moscas, na gaze do frasco que ele pôs a gaze na boca, as larvas de mosca e as moscas ficaram presas na gaze, e no frasco aberto, na carne surgiram larvas de mosca. E aí ele escreveu um artigo demonstrando que as larvas de mosca vinham de outras moscas que iam até a carne quando a carne estava em putrefação ou se decompondo, né? Bom, por hora isso bastou. Entretanto, no século XVI, essa teoria, ela de certa forma renasceu um tempo depois. Então, o Redi, ele generalizou, ele falou assim, todos os seres vivos vêm sempre de outros seres vivos. E aí surgiu a teoria da biogênese. Mas, no século XVII, o pessoal, com a criação dos microscópios e tal, descobriram os micro-organismos, que são seres bastante mais simples do que uma mosca, né? São seres unicelulares, por exemplo. E eles resolveram que aqueles micro-organismos eram tão simples que eles poderiam surgir de uma matéria sem vida. Então, em 1745, Needham ele fez um experimento onde ele teria aquecido um caldo de carne e depois fechado os frascos com esse caldo de carne hermeticamente. E ainda assim, nesse caldo de carne surgiram micro-organismos. Aí o que ele falou? Olha, tá vendo? Então, micro-organismos podem surgir
mesmo se eu ferver e fechar. Então, quer dizer, mosca, beleza, não tem como, porque é um bicho mais complexo. Mas micro-organismo dá sim, a vida pode surgir de matéria não viva. Mas aí apareceu um outro cara, o Spallanzani, e ele achou que o Needham não tinha fervido esses caldos o suficiente para que isso acontecesse. Então ele ferveu esse caldo por mais tempo, lacrou os frascos lacrou alguns frascos e deixou outros abertos. E só surgiram micro-organismos nos frascos abertos. O que aconteceu? Começou um movimento falando assim, o Spallanzani, na verdade, o que aconteceu, como ele tampou esses frascos, ali não entra nem ar, está tão tampado que não entra ar. E sem ar não tem como ter seres vivos. E além disso, ele ferveu por tanto tempo que ele matou o princípio vital daquele caldo. Então, ele acabou com a viabilidade de surgir seres vivos nesse caldo. Então não vai surgir mesmo. Não é que eles não surgiriam em outra situação. Bom, para terminar com essa conversa toda, surge um cara que é o chamado Pasteur. Vocês já devem lembrar desse nome por causa da pasteurização, que é um processo de esterilização de alimentos usado no leite, usado no açaí, sucos, né? São pasteurizados para evitar o desenvolvimento de micro-organismos. O que ele fez? Ele pegou 3 balões de pescoço de cisne, colocou um caldo de carne de frango nesses balões, alongou esse pescoço de modo a formar essa curva aqui e ferveu esse caldo por bastante tempo. Depois ele fez 3 experimentos. Ele deixou esse caldo por um tempo ali. E em um dos experimentos ele não mexeu nesse pescoço de cisne e ele deixou lá o caldo. Em outro, depois de um tempo, ele quebrou o pescoço e mostrou que nesse líquido surgiram bactérias, mostrando que mesmo com a fervura ele não tinha acabado com a possibilidade de ter seres vivos naquele caldo. O detalhe é que por causa desse formato do pescoço de cisne, apesar do ar conseguir entrar, os micro-organismos que estavam no ar não conseguiam, porque eles ficavam depositados aqui. E foi o que ele demonstrou quando ele simplesmente virou esse frasco até o líquido chegar aqui e trouxe ele de volta e surgiram os micro-organismos aqui. Então, quer dizer, os micro-organismos de fato estavam no ar, o ar consegue entrar aqui, mas os micro-organismos, por serem mais pesados, acabam ficando acumulados nessa região dessa curva, o que impede o acesso deles a esse caldo. E aí pronto, acabou a questão de seres vivos surgirem de matéria não viva. Mas isso foi só em 1862, tá? Então é relativamente pouco tempo. Até tal tempo, alguma parte dos cientistas acreditavam que sim, que seres vivos podiam surgir de matéria, né, de coisas não vivas. E sobre a origem da vida, então, já que ela não é capaz assim de surgir, com licença um pouquinho, já que ela não é capaz assim de surgir de coisas não vivas, de onde ela teria vindo afinal? Lá na década de 30, 2 cientistas, Oparin e Haldane, um é inglês e o outro é russo, eles, baseados em evidências de rochas muito antigas e de estudos de outros planetas diferentes da Terra, eles começaram a levantar como seria uma Terra primitiva, né? A Terra logo que ela surgiu. E eles chegaram à conclusão que provavelmente há 4 bilhões de anos atrás, 3,8 bilhões de anos atrás, essa Terra primitiva tinha uma atmosfera com muito hidrogênio, metano, amônia e nitrogênio, além de vapor d'água, porque ela era muito quente, então a água estava sempre evaporando, muitas tempestades, descargas elétricas, alta radiação ultravioleta, porque a nossa camada de ozônio não existia ainda e é ela que é responsável por filtrar a radiação ultravioleta que vem do Sol. E nessas condições haveria uma situação onde
ao longo dos anos, as moléculas disponíveis expostas a esse tipo de situação poderiam gerar moléculas orgânicas e que um dia essas moléculas orgânicas poderiam dar origem ao RNA e às células, ou DNA, né? Depende de qual a teoria. Essa figura está como RNA, mas existem as duas possibilidades apresentadas pela ciência, apesar da do RNA ser mais aceita atualmente. Tá? Então a atmosfera primitiva e as primeiras moléculas, como que era? Em torno de 3,9, 4 bilhões de anos atrás, haviam vulcões jorrando lavas e gases, muita queda de meteoritos, o universo tinha acabado de ser gerado, né? Relâmpagos, altas temperaturas e muita radiação ultravioleta. Né? Então essa é a situação da Terra naquele momento. Na atmosfera primitiva a gente tinha metano, amoníaco, hidrogênio e vapor d'água, o famoso chon, né? Esses chons são os elementos básicos da composição dos seres vivos, são os que mais estão presentes nos seres vivos. Tá? Não existia oxigênio, porque se existisse oxigênio, tudo que fosse gerado de composto orgânico nessa situação seria oxidado e detonado por causa do oxigênio. Vocês já tomaram café velho, né? Tipo, tem um gosto ruim, porque ele foi oxidado pelo oxigênio. Metal, se a gente deixar exposto, é oxidado e destruído pelo oxigênio. Né? Então, não tinha oxigênio ali, ainda bem. Poderia haver ainda o monóxido de carbono, o sulfeto de hidrogênio e o gás carbônico. Tinha muitos raios, relâmpagos e radiação ultravioleta, o que daria energia para as reações químicas acontecerem. E quando essas reações químicas aconteciam, eram geradas substâncias orgânicas que ficavam intactas devido à ausência de oxigênio e micro-organismo. Então, essas substâncias orgânicas foram se acumulando, a Terra foi resfriando, formou oceanos, esses oceanos foram acumulando essas substâncias orgânicas porque não tinha ninguém para decompor, até que acontece como se o mar fosse uma grande sopa de matéria orgânica disponível. E nessa situação, aonde teriam surgido os primeiros micro-organismos que se alimentariam dessa matéria orgânica disponível a princípio. O que traz apoio para essa teoria? É o teste que Miller fez em 1953. Esse é um dos apoios. Então ele construiu um aparelho onde ele tentou simular essas condições da Terra primitiva. Ele fez tudo de vidro hermeticamente fechado. Com uma bomba de vácuo ele tirou todo o ar que pudesse ter ali dentro. Injetou, ao invés do ar, o metano, a amônia, o oxigênio e o hidrogênio. Colocou uma região onde ele pudesse coletar amostras e colocou a água aqui com esses gases fervendo. Então essa água fervia, evaporava, passava por um lugar onde ela recebia muitas descargas elétricas, simulando os raios, passava por um condensador, fazia com que ela voltasse ao estado líquido, e aqui essa água ia sendo armazenada após esse processo, aonde ele poderia retirar amostras para observar. Com essa situação, em uma semana ele obteve aminoácidos, e quem assistiu a aula de proteínas sabe que o aminoácido é a pedra fundamental de uma proteína e que as proteínas são 70% da massa seca dos seres vivos, ou seja, muito importantes. Então isso traz um suporte de um teste cientificamente demonstrado com um método científico para que a teoria de Oparin e Haldane talvez fosse a melhor teoria para tentar explicar o surgimento da vida aqui na Terra. Tá? Bom, e essas primeiras células? Em 1950 a 1960, Walter Fox pegou os aminoácidos e demonstrou que eles se unem e formam peptídeos. E chegou à conclusão que os sulfetos e silicatos presentes nas rochas lá da Terra primitiva poderiam funcionar como catalisadores. Esses sulfetos e silicatos estão presentes nas fendas hidrotermais.
Aí ele pegou a proteína e colocou em uma solução de água quente e viu que essas proteínas produzem microesferas, pequenas vesículas. E essas microesferas, elas são um ambiente seletivamente isolado do ambiente externo, o que poderia fazer com que dentro delas acontecessem algumas reações químicas que não aconteceriam fora delas. E isso traria um apoio a um metabolismo primitivo, que seria um metabolismo primitivo. O Parin ainda fez mais um teste, ele jogou ácido nessas proteínas e viu que essas proteínas formam os coacervatos, que poderiam evoluir para uma forma de vida. Então, seres vivos só são vivos se apresentam metabolismo, reprodução, hereditariedade, evolução e mais algumas características que vocês viram lá na primeira aula. Certo? Então o que ele tem que ter? Reações químicas internas dele que geram energia para ele sobreviver, tem que ser capaz de se reproduzir, de passar informações para a próxima geração e de se adaptar e evoluir de acordo com o que o ambiente apresenta para ele. Como que seria essa célula primitiva? Primeiro, ela teria uma membrana de lipídio com permeabilidade seletiva. Isso as nossas células atuais têm também. Além disso, ela teria que ter um controle de síntese de enzimas e proteínas, o que é relativamente complexo. Metabolismo e capacidade de se replicar. Para isso, o DNA é bom porque ele é muito conservativo. É muito difícil de acontecer um erro no DNA. Apesar deles ocorrerem, a gente vê aí câncer, né? Câncer é um erro de replicação no DNA. Mas o DNA é muito complexo e muito conservativo. E para um estágio inicial de desenvolvimento, talvez o RNA fosse melhor, porque ele é mais simples, né? Talvez um pré-RNA. Ele é mais simples, ele tem capacidade de se autorreplicar, se jogar uma fita de RNA numa solução aquosa com condições ideais e bases nitrogenadas, ele vai fazer cópias dele mesmo. E ele permite a reprodução e ele é mutável, ele muda muito fácil. Então, no começo, de repente, para surgir uma maior variedade de formas de vida, o RNA faria melhor esse papel. Depois, o DNA surge e toma espaço do RNA porque ele é mais estável e permite que os genes sejam passados melhor para as próximas gerações. Agora, e esses seres vivos, os primeiros seres vivos, será que eles eram autotróficos ou heterotróficos? Desculpa. Vamos falar um pouquinho da hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica fala que os primeiros seres vivos eram heterotróficos e se alimentavam daquela matéria orgânica que estava disponível no oceano primitivo. Então eles faziam uma nutrição sapróbia, que tem disponível matéria orgânica, vamos comê-la. Até mesmo porque o autotrofismo é bastante complexo, ele tem que fazer uma síntese de alimento ele mesmo, né? Então é mais complexo. Já a absorção de moléculas orgânicas é simples e o mar primitivo está lotado delas. Não tinha oxigênio, então esses seres vivos teriam que ser fermentadores, não poderiam fazer respiração. E aí o planeta começa a passar por mudanças com a presença desses seres vivos. A primeira mudança é a transformação dos gases na atmosfera em moléculas orgânicas. Depois é o resfriamento para a produção de novas moléculas. E aí o aumento da população de organismos, o que traz uma escassez de alimento, né? E uma riqueza de gás carbônico. Beleza? Aí vem os autotróficos. Vamos falar do sucesso dos autotróficos. Com as mutações, várias formas de vida foram surgindo. Os autotróficos tinham vantagens, pois não dependiam do alimento que estava ficando escasso. Os primeiros seriam bactérias que usavam o gás sulfídrico, e depois teriam surgido os que usam a água, e isso aumentou a quantidade de oxigênio na atmosfera. Então, em 2,3 bilhões de anos, isso a gente vê em rochas, né, que são escavadas, o oxigênio já é abundante na Terra.
Então, tudo isso começou 3,9, 4 bilhões de anos atrás. Em 1,7 bilhões de anos, o oxigênio já aparece abundantemente nas rochas. E aí a gente tem a formação da camada de ozônio, que serve como um filtro ultravioleta e vai proteger ainda mais a vida que aqui surgiu. E o sucesso dos aeróbios? Como que se deu? O oxigênio vai se acumulando devido aos autotróficos. Ele pode ter sido um problema dos primeiros seres vivos, porque ele sai oxidando tudo. Quem não tem proteção contra a oxidação, um monte de radical livre, ser vivo morre. Então surge o metabolismo aeróbico que deu vantagem aos que o tinham, né? A quem o tinha. Surgiu como defesa contra o oxigênio, possibilita seres maiores e mais complexos, é mais eficiente na obtenção de energia do alimento e só existe porque os autotróficos surgiram, porque se a gente não tivesse os autotróficos para gerar oxigênio, o oxigênio não estaria disponível para eles. Aí a gente tem uma outra grande transformação que a vida teria que passar. Ela teria que passar de procariontes para eucariontes. Então, os fósseis apoiam a hipótese de que os procariontes surgiram antes dos eucariontes. Eles teriam surgido há 3,5 bilhões de anos e, como demonstração disso, há um tipo de fóssil chamado estromatólitos. Vocês podem pesquisar sobre ele. De procarionte para eucarionte é um passo enorme. Então, sair de uma célula que é uma vesícula com o DNA enovelado no meio, sem nenhuma organela membranosa dentro e sem uma membrana nuclear, é um passo gigantesco, tá? E ele pode ter acontecido de duas formas, possivelmente, principalmente. Uma delas é que a membrana plasmática foi se dobrando e essas dobras foi gerando organelas como retículo endoplasmático liso ou granular, complexos de Golgi, vesículas, canais, e a endobiose, que é quando parece que uma célula dessa foi tentar comer uma bactéria e essa bactéria começou a produzir energia dentro dessa célula e essa célula por algum motivo não digeriu essa bactéria. E essa bactéria passou a viver dentro dessa célula e hoje a gente chama ela de mitocôndria. E é possível que a mesma coisa tenha acontecido com o cloroplasto. A vida surgiu. Tem uma variedade enorme de seres vivos no mundo. E a gente gosta de estudar e dar nome, né? Então o que a gente faz? A gente organiza essa vida em grupos. Em grupos que a gente considera que contêm os mais parecidos entre si. Existem dois tipos de classificação. Uma é com os reinos, que são os 5 reinos que a gente conhece e já ouviu falar várias vezes, e a outra é em domínios. Vamos falar da dos reinos primeiro. Os 5 reinos seriam os animais, as plantas, os fungos, os protistas, né, os protozoários, e as bactérias, certo? E os domínios? Os domínios seriam a bactéria, arqueia e eucária, tá? E aí nos eucários estão todos os eucariontes, arqueia e bactéria são procariontes, bactéria são cianobactérias, bactérias verdes filamentosas, vários tipos de bactérias, e as arqueias são aquelas chamadas arqueobactérias antes. E eu na frente de vocês de novo, né? No slide anterior acho que eu fiquei também, com certeza. Deixa eu sair daqui. Aí. Bom, é difícil de achar um lugar para deixar, né? Outras teorias sobre a origem da vida. Além dessa teoria da origem abiogênica, né? Existem outras teorias. Uma das teorias é a das fontes termais. Então, nos fundos do oceano, tem fendas hidrotermais. Em situações de laboratório, foram formados ácido pirúvico e peptídeos nessas fendas, em ambientes parecidos com essas fendas hidrotermais. E nesses locais, até hoje, existem as arqueobactérias, né, as arqueias. Lá as temperaturas são altas e podem degradar compostos orgânicos, o que seria uma coisa que iria contra o surgimento da vida lá. Mas lá há seres quimiosintetizantes, né, quimioautotróficos.
E esses poderiam ser os primeiros seres vivos, porque rocha tinha bastante, né? E nessa situação, esses seres vivos conseguiriam surgir. Outra possibilidade é que a vida tenha chegado na Terra vindo de algum outro lugar. Então, de alguma forma, um meteoro trazendo esporos ou micro-organismos caiu aqui e esses micro-organismos encontraram condições ideais para o desenvolvimento deles. É uma teoria que explicaria o surgimento da vida na Terra, mas que não explicaria o surgimento da vida, né? Porque ela chegou à Terra, mas teve que surgir em algum outro lugar e teria chegado aqui através dos meteoritos, certo? Existem algumas evidências aparecendo bem interessantes para essa teoria. Uma delas é que conseguiram achar em água congelada de alguns meteoritos aí o que talvez pudesse ser algum tipo de micro-organismo. Mas ainda não tem um veredito final, pelo menos a gente não sabe dele, né? Mas é uma teoria que é estudada também, que se procura evidências para ela, tá? Bom, voltando para as nossas questões do nosso querido Enem. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que seres vivos podem ser criados em laboratório? Não. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Micro-organismos já é vida, né? O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente? Sim. Os seres vivos atuais são oriundos da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Então, apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Tem um monte de ser vivo, uma origem. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação dos processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é a síntese proteica. Essa eu acho que eu já praticamente respondi para vocês lá no começo, né? Pessoal, dessa sessão A Vida, eram essas as aulas que eu queria que vocês assistissem. Eu vou preparar a atividade avaliativa, vou disponibilizar lá para vocês e respondam, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais, tchau, tchau.